Aparição de Santa Teresinha de Lisieux em plena guerra. Enormes valas cavadas no solo, repletas de lama, excrementos humanos misturados com pequenos insetos e animais, com uma proliferação de doenças constante e cadáveres jogados à terra, sem preocupação em sepultá-los. Assim era uma trincheira da Primeira Guerra Mundial, onde os soldados, para defender sua posição, passavam longos períodos de tempo. Um campo de batalha não tinha uma visão muito agradável, com mortos e feridos espalhados para todos os lados. Nenhum desses cenários insalubres combinariam aparentemente com Santa Teresinha. Todavia, foi exatamente neste ambiente que ela desejou exercer numerosas intercessões e aparições. Talvez não haja atualmente santa mais delicada que Teresa de Lisieux. Relacionam sua imagem muitas vezes apenas com presença de rosas e diversas frases sobre convivência de amor. O fato dessa carmelita possuir temperamento melancólico seria algo para ser bastante utilizado como subterfúgio ou pretexto para que deste modo não contivesse necessidade de combater o desânimo provocado pela aflição e os demais defeitos que surgem. Sendo então o principal erro que ocorre justamente confundir a simplicidade e delicadeza da santa com uma excessiva fragilidade. Entretanto, essa visão superficial obtida de Santa Teresinha desaparece automaticamente mencionando-se frases de sua própria autoria, das quais dizia que desejava morrer em um campo de batalha. Ela sabia que precisava combater o bom combate e que a santidade se conquista como a ponta da espada. Queria ter estado nas arenas, lutado ao lado de Santa Joana d'Arc e até mesmo ter sido um cruzado, como deixa claro na seguinte frase: "Oh, não, eu não teria tido medo de ir à guerra. Com que alegria, por exemplo, no tempo das cruzadas, teria partido para combater os hereges. Sim, eu não teria tido medo de levar um tiro, não teria tido medo do fogo." Tal carmelita francesa era uma alma bastante viril, que viveu as virtudes de forma heróica. Contou ela a Madre Inês certa vez que sonhara que havia sido enviada para uma guerra contra os prussianos, e acrescentou que preferiria uma guerra santa, mas que fora mesmo assim. O fato é que passou sua vida na clausura do Carmelo, longe de qualquer guerra, porém, após sua morte, surpreendentemente havia conseguido entrar finalmente nas sonhadas batalhas. 17 anos depois da morte da irmã Teresa, começava então a Primeira Guerra Mundial. Ao findar dessa, foram inúmeros os relatos de soldados franceses que escreveram ao Papa pedindo a sua beatificação. Referiam-se a ela como madrinha de guerra, escudo dos soldados, pequena capitã e demais títulos que expressavam profunda gratidão. Os relatos eram dos mais diversos e impressionantes. Conduziu um médico a um grupo de soldados que precisava de ajuda, desviou balas de canhões, avisou alguns soldados que a sua trincheira seria atacada, apareceu dando assistência espiritual aos feridos, alcançou muitas convenções e tantos outros feitos. Com isso, diversas cartas chegaram ao Carmelo de Lisieux de forma sobrecarregada. Sobretudo foram enviadas ao Papa Bento XV, pedindo que ele apressasse a beatificação da então querida irmã. Entre diversos relatos se encontra o depoimento do capitão Lesueur, um homem simples que 14 meses antes de partir havia visitado o túmulo de Teresa, onde lhe confiara suas angústias. Seu pai fora morto em cativeiro, a mãe e a esposa tinham saúde debilitada, tinha 3 crianças menores de 6 anos para criar, a casa fora incendiada por granadas e todos os seus bens perdidos, conta ele em sua carta para o Papa. Das numerosas ocasiões de proteção em que eu fui o objeto, eu só quero mencionar essa. Em julho de 1916, me encontrando em Verdun, eu recebi a ordem de ir com meus homens para um local perigoso, sujeito a bombardeios severos. Para chegar lá tinha que atravessar um violento fogo cerrado. Compreendendo a gravidade da situação, eu peguei em minha carteira uma das relíquias da irmã Teresa, que não me deixava nunca, e eu a coloquei no meu capacete. Pois eu cumpri minha missão, mesmo com as granadas caindo ao meu redor. Uma hora mais tarde estou ferido na cabeça, e foi a proteção de meu capacete que me fez escapar da morte. Muitos militares de altas patentes mandaram distribuir medalhas autorizadas da irmã Teresa, fazendo com que a devoção se espalhasse rapidamente. O segundo tenente Nalin, por exemplo, diz que depois de conhecer a história da pequena santa, enquanto estava em um hospital, jamais deixou de recomendar suas tropas a ela. Em sua carta destaca 2 acontecimentos. Entre eles, os soldados da tropa estavam um pagão, pai de 2 menininhas. Ele me disse:
Se a irmã Teresa me protege, eu faço batizar minhas crianças. Ele vive e vai cumprir sua promessa. Outros soldados meus foram protegidos, inclusive 2 feridos por granadas e que estavam para morrer. Eu os recomendei rezar muito a pequena santa, e contra todas as probabilidades, eles foram salvos e estão muito melhores. A devoção ultrapassa as tropas e chega também às famílias dos soldados. Foram muitas mulheres que, ao lado da vela acesa para a Virgem Santíssima, acendiam uma para a agora conhecida Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. A intercessão dessa santa foi tão ativa que o Carmelo de Liseu passou a ter muitos dossiês com cartas autografadas, algumas recebidas mesmo durante o conflito, com decorações, medalhas, balas, capacetes e tantos outros objetos deixados lá como um sinal de agradecimento. Tais acontecimentos durante a Primeira Guerra Mundial contribuíram para torná-la uma das santas com mais devotos pelo mundo. Apesar disso, prossegue sendo uma das menos conhecidas. Afinal, são poucos os que se aprofundam em sua vida, buscando compreender mais do que é apresentado em uma frase bonita nas redes sociais. Dentre suas características e qualidades, encontrava-se uma jovem carmelita francesa que se inspirava em Santa Joana d'Arc, mas não quis a providência que ela seguisse o mesmo destino de sua compatriota. Entretanto, de outra forma, esteve nos cenários tão desejados e explanados, por exemplo, nos versos do seu poema Mes Armes, onde dizia: cantando morrerei no campo de batalha, as armas em mão. Um soldado escreveu que Santa Teresinha seria a grande heroína da guerra, e para muitos ela verdadeiramente o foi. Salvou-os dos perigos passageiros e, o mais importante, indicou para muitos deles o caminho para combater o verdadeiro bom combate. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da igreja, não há salvação. Do ano de 2007.